Meu amigo vascaíno, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. E é hoje, o Vasco tem duas partidas por fazer. É a despedida do Vasco da Gama lá no Uruguai, encerrando a sua passagem pela cidade de Ponta del Este. Vamos falar muito aí também sobre o jogo referente à segunda rodada do Campeonato Carioca e vamos atualizar aqui algumas questões aí de renovação de contrato. Tem jogador aí que está muito bem encaminhado com relação a esta renovação e vamos abordar também a situação da chegada de reforços, uma reviravolta aí. A gente vai falar muito sobre essa situação de Gustavo Cuejá no Vasco da Gama, situação do Sforza e também a situação aí do Lúcio Rodrigues aí. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí pro vídeo. Pessoal, hoje o Vasco da Gama busca aí mais duas vitórias. O Vasco que no dia 18 conseguiu os seus primeiros êxitos tanto no torneio Rio de la Plata como no campeonato estadual. Hoje o Vasco da Gama volta a campo. Vamos falar aqui primeiro do campeonato estadual. O Vasco vai a Bacaxá, distrito lá de Saquarema, para poder enfrentar o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa que retorna à elite do campeonato carioca. E o Vasco da Gama que estreou aí vencendo por 2-0 a equipe do Boa Vista, tende a mandar em campo hoje, tá? Tô olhando para cima para poder passar para vocês a escalação. Então, Raus, Miranda, Capasso, Zé Vitor, Leandrinho, Rodrigo, Cocão, Barros e Deluca, Aureliano e Paixão. Esse é o time do Vasco da Gama. Destaco o Leandrinho, que jogou muito, foi o melhor jogador do time do Vasco da Gama na partida contra o Boa Vista e fez um golaço de placa. Bom a gente ficar atento, porque o Ramon Dias deve aproveitar alguns jogadores desse time aí para a sequência do ano. Bom, esse jogo ocorre às 20h30, tá? Fiquem atentos, 20h30, perfeito? Esse jogo aí você vai poder acompanhar no YouTube pela Gotes TV e você vai poder acompanhar na Band Esportes, certo? E mais tarde, às 21h30, o Vasco da Gama, muito modificado, joga ali com a equipe do Desportivo Maldonado. O Desportivo Maldonado, né, uma equipe tradicional do futebol uruguaio. O Vasco vai a campo aí modificado, com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Medel e Léo Pelé, Lucas Piton, Jair, Paulinho e Paí, Vegete e David. Vasco jogando um 3-5-2 com 3 zagueiros aí nesse jogo aí, uma nova formação que o Ramon Dias está testando, né? E aí a gente vê que alguns jogadores aí foram barrados, como é o caso aí do nosso Robert Rojas e também aí do Praxedes, né? Chama muito a atenção. Bom, Paí voltando aí ao time titular. Bom, agora a gente vai falar aqui sobre a situação, esse jogo aí, lembrando, 21h30, você vai assisti-lo no Star Mais, tá? É o único lugar que vai passar. Bom, agora falando aqui sobre renovação de contrato, agora finalmente o Vasco aí está em fases finais de renovar o contrato aí com o atacante Pirata Vegete até 2026. Bom,
Agora sobre os reforços, tá? Ontem a gente teve um parecer do presidente do New On Boys, tá? Novamente dizendo que está nas mãos do Vasco da Gama. Não descartou a negociação com o Vasco da Gama, porém ele disse que a negociação aí com o Sforza, ele acha que o Vasco não dará prosseguimento ao feito, né? Um jogador que interessa muito a 777 Partners. E a situação aí também que chamou muito a atenção foi do Gustavo Cuejá. Ontem a gente teve uma informação que veio da Rádio Tupi, a gente foi buscar informações sobre essa situação. A Rádio Tupi falou que simplesmente o Al-Shabaab teria pedido 4 milhões e meio de euros ali pelo Gustavo Cuejá. A informação que a gente teve que não foi 4 milhões e meio de euros, a informação foi algo ali em torno, né, de 1.380.000 euros, né? Foi essa informação que a gente teve. O Al-Shabaab quer receber pelo menos a mesma quantidade de dinheiro que recebeu quando comprou o Cuejá junto à equipe aí do Al Hilal, certo? Chamou muito a atenção porque o Cuejá não tem treinado com a equipe do Al Hilal, né? Alegando ali problemas ali com o filho dele que não tá legal. Então o Gustavo Cuejá não treinou nos últimos dias com o plantel aí do Al-Shabaab. Chamou muito a atenção essa situação. Sobre o Lúcio Rodrigues, que é a situação mais complicada, porque o Vasco tem rivais ali, o River Plate começou ali a negociar com o atleta, assim como a gente viu uma investida do Feyenoord, né? O Vasco tá naquela situação ali de compasso de espera, contando ali com a vontade do jogador, do empresário do atleta também, né? Que simplesmente é um cara aí que já intermediou algumas negociações para o Vasco esse ano, como foi o caso do João Vitor, e o Vasco conta com essa situação aí para poder trazer o atleta, certo? Bom, Laureano, e qual o problema nessa situação? O problema é o dinheiro. Por quê? O Vasco precisa efetuar pelo menos a primeira parcela com relação à situação do Sforza. É um jogador que, repito, não deixou de estar nos planos da 777 Partners. É um jogador aí que a 777 Partners vê com uma possibilidade aí de venda futura para poder ganhar dinheiro. A situação do Cuejá, o Vasco precisa depositar 7 milhões aí de reais para poder trazê-lo, né? Essa é a informação que a gente tem. E a situação aí do nosso Lúcio é a situação mais complicada, porque ali envolve ali cifras muito altas ali. Agora, o Vasco da Gama, no começo aí da semana, vai receber uma grana aí do Premier, da TV fechada aí, 40 milhões aí, o novo patrocínio do Vasco da Gama Master tá bem encaminhado, apesar da situação de não ter fechado com a Estrela Bet, e a gente fica aí no aguardo, porque amanhã tem a apresentação aí do Pedrinho. O Pedrinho tem aquela cerimônia tradicionalíssima no Vasco de presidente, né? E a gente pode ter aí o anúncio aí da parceria com o seu Lamarck aí, dono da Crefisa. Então vai ter dinheiro para poder entrar aí nos próximos dias. O que a gente lamenta e lamenta muito é o modus operandi como a 777 tem trabalhado, de não colocar dinheiro novo no Vasco, de sempre tá aí tendo que vender jogador para poder contratar, esperando entrar cota de TV, placa de publicidade, bilheteria para poder tocar aqui o projeto da SAF Vasco. Então são essas coisas aí que a gente lamenta, perfeito? Mas eu agradeço aí pela atenção de vocês. Essas foram as notícias do Vasco atualizadas aí. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!